Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Richard Matthews era o epítome do sucesso americano. Aos 45 anos, ele governava com mão de ferro uma das empresas de tecnologia mais poderosas da costa leste. Soluções Inovex. Sua figura esbelta, sempre impecavelmente vestida em terno sob medida, impunha respeito ao entrar em uma sala. Ele tinha tudo: riqueza, prestígio, conexões, os títulos prestigiosos que adornavam as paredes de seu escritório no 32º andar do arranha-céu. Seus discursos em conferências, a assinatura de contratos multimilionários, os artigos elogiosos em revistas de negócios, tudo isso compunha a lenda de Richard Matthews. No entanto, por trás dessa fachada de sucesso, havia uma falha que ele se recusava a ver, uma sombra tênue, mas persistente. Uma centelha humana que ele, involuntariamente, relegou à condição de mero acessório: Emily Carter. Emily trabalhava para ele havia 6 anos. Vindo de uma família modesta, ela ascendeu na hierarquia com rara tenacidade. Formada em uma universidade renomada e apaixonada por inovação tecnológica, ela rapidamente conquistou o coração das equipes graças à sua inteligência aguçada e à sua capacidade de resolver problemas complexos. Mas, acima de tudo, ela nunca desistiu. Todos os dias dedicava toda a sua energia para garantir que os projetos avançassem e para garantir que a empresa mantivesse sua vantagem competitiva. Para Richard, no entanto, ela nunca foi mais do que mais uma funcionária. Uma ferramenta funcional, uma engrenagem na máquina. Ele nunca se deu ao trabalho de realmente olhá-la, de se importar com ela como pessoa. Aos seus olhos, Emily era intercambiável, uma peça da máquina corporativa destinada a servir a um propósito maior. Durante meses ele a ignorou. Nas reuniões semanais, quando ela propunha ideias, ele as rejeitava com um simples aceno de mão ou preferia apontar suas falhas em vez de valorizá-las. Às vezes, ele até a menosprezava na frente dos colegas, demonstrando ostensivamente seu poder. Não é hora de sonhar, Emily, dizia ele rispidamente. Ou, deixe isso para os especialistas. Emily suportou essas humilhações silenciosas com dignidade estoica. Ela evitava o confronto direto, acreditando que seu trabalho acabaria falando por ela. Cada arquivo que ela manipulava, cada apresentação que ela preparava era uma declaração silenciosa de seu valor. Ela estava convencida de que um dia Richard finalmente reconheceria suas habilidades, que sua perseverança seria recompensada. Mas, aos poucos, essa crença se desfez. A indiferença constante, o desprezo velado, cavaram um vazio crescente dentro dela. O que começara como uma simples luta profissional tornou-se uma batalha interior. A cada dia, ela sentia um peso nos ombros, um cansaço não apenas físico, mas sobretudo moral. Certa noite, após um longo dia marcado por mais uma repreensão pública durante uma reunião em que Richard rejeitou uma de suas propostas diante de toda a equipe, Emily permaneceu sozinha na sala de conferências. A luz fraca não conseguiu esconder a dor em seus olhos. Ela fechou o laptop, respirou fundo e pela primeira vez tirou a máscara. Naquele dia, a paciência de Emily se esgotou. Ela entendeu que para continuar, teria que escolher: ou permanecer na sombra de um homem que não havia, ou partir para se encontrar, longe das correntes invisíveis do reconhecimento recusado. Naquela manhã, o céu estava cinzento, ameaçador, como o presságio de uma tempestade que varreria tudo. Na grande sala de conferências banhada por uma luz fria, Emily Carter estava ereta, pronta para apresentar o projeto que lhe consumira meses de trabalho árduo. Era uma grande inovação tecnológica, capaz de reposicionar soluções Inovex à vanguarda do mercado. Mas Richard Matthews, fiel à sua forma, não lhe deu tempo para explicar. Assim que surgiu a oportunidade, ele falou embelezando o projeto, reivindicando o crédito pelas ideias e garantindo que todos os olhares estivessem voltados para ele. Enquanto ele continuava seu discurso, a presença de Emily pareceu desaparecer, reduzida a uma mera sombra no fundo da sala. Essa cena, já tão familiar, quebrou algo dentro dela. Ela sentiu o coração apertar, uma dor surda perfurar sua alma. Não se tratava mais apenas de uma questão de reconhecimento profissional. Era uma questão de estima pessoal. Ela entendeu que para Richard, ela não passava de um fantasma, uma figura intercambiável na luxuosa decoração da empresa. Após a reunião, enquanto aplausos enchiam a sala, Emily saiu sem dizer uma palavra, sem olhar. Em seu escritório, alguns minutos depois, ela tomou uma decisão irrevogável. Escreveu sua carta de demissão. Nenhuma palavra de explicação, nenhum pedido de reunião. Apenas um adeus silencioso. O choque foi imediato e brutal.
Quando Richard Matthews leu pela primeira vez as palavras simples, mas irrevogáveis, da carta de demissão de Emily, sentiu uma explosão em sua mente. Como se um terremoto tivesse abalado os próprios alicerces de seu império. Tudo que ele havia construído de repente pareceu estar vacilando. Ele ficou ali com o olhar perdido, incapaz de compreender que a mulher que ele sempre considerará uma engrenagem intercambiável, apenas mais uma funcionária, pudesse deixá-lo tão repentinamente. Nos minutos que se seguiram, Richard repassou a carta mentalmente. A ausência de qualquer explicação aumentou sua incompreensão e sua dor silenciosa. Tentou ligar para Emily. Uma vez. Depois outra, numa mistura de esperança e pânico. Deixou recados na secretária eletrônica, enviou e-mails, mensagens de texto, mas ninguém retornou. Emily havia desaparecido. Como se nunca tivesse existido em seu mundo de vidro e poder. A notícia espalhou-se rapidamente pelos corredores dos Soluções Inovex com o passar dos dias. A ausência de Emily parecia uma ferida aberta na máquina bem lubrificada da empresa. Os projetos que ela havia liderado, as ideias que ela havia incorporado, congelaram. Os prazos começaram a se arrastar, as tensões começaram a aumentar. A equipe, acostumada à sua presença reconfortante e à sua liderança discreta, porém eficaz, gradualmente mergulhou na desmotivação e na dúvida. As reuniões antes vibrantes tornaram-se monótonas. Olhares desconfiados se multiplicaram. Alguns colegas murmuravam baixinho sobre o vazio que Emily havia deixado, sobre sua partida repentina, que parecia criar um abismo difícil de transpor. Richard, por sua vez, vivenciava essa crise interior como uma descida ao inferno. À noite mal dormia. Seu escritório, mergulhado na escuridão quando a cidade adormecia, tornava-se um teatro de seus arrependimentos. Sozinho com seus pensamentos, ele constantemente via Emily, seu olhar determinado, sua energia viva, seu sorriso raro, mas sincero, que às vezes iluminava os dias mais cinzentos. Mas o que mais o assombrava eram suas próprias falhas. Em seus pesadelos, ele ouvia a voz dela friamente repreendendo-o por sua indiferença, seu desprezo velado, suas repetidas rejeições. Ele via seu próprio reflexo indefeso e quebrado, diante de uma mulher que ele havia subestimado a vida toda. Com o passar dos dias, Richard percebeu, para seu desânimo, que precisava de Emily. Não apenas para salvar a empresa, mas para reconquistar o que havia perdido: respeito, confiança, humanidade. Ele não ousava admitir em voz alta, mas, no fundo, sabia que ela se tornará indispensável mais do que nunca. Naquela manhã, a sala de reuniões estava tensa. Os investidores, todos de terno, aguardavam ansiosamente os números e as perspectivas para as Soluções Inovex. Richard Matthews, mestre de cerimônias, fez seu discurso habitual, confiante em seu carisma e influência. De repente, a pesada porta de vidro se abriu. Um silêncio glacial tomou conta da sala. Todos os olhares se voltaram para a entrada. Emily Carter. Ela caminhava com passos firmes, calmos, porém determinados, como uma onda silenciosa varrendo anos de ignorância e injustiça. Ela havia mudado. Sua postura, ereta e orgulhosa, exalava uma força nova, quase magnética. Seus olhos, normalmente tímidos, brilhavam com uma confiança inabalável, revelando uma mulher que finalmente havia recuperado seu poder. Seu vestido, simples porém impecavelmente elegante, parecia abraçar seu poder silencioso, impondo respeito sem uma palavra. Emily parou no centro da sala, olhando para ela, tentando entender como aquela sombra esquecida podia tomar posse da cena. Lentamente, quase teatralmente, ela tirou as luvas pretas, símbolos de sua recém-descoberta maestria, de seu controle sobre seu destino. Esse simples gesto eletrizou a atmosfera. Richard ficou paralisado, sentindo o coração disparar como se estivesse diante de uma tempestade inesperada. Levantou-se rapidamente, com os olhos arregalados e as palavras lhe faltando. Você me tratou como uma mera ferramenta, Richard, disse ela com a voz clara e poderosa. Você achou que eu sempre estaria lá, pronta para fazer o que você quisesse, para ficar nas sombras. Mas eu fui embora porque eu valia mais do que isso. Agora estou de volta, e não sou a mesma mulher que você ignorou. O silêncio se estendeu pesado e opressivo. Todos na sala prenderam a respiração, cientes de que estavam vivendo um momento histórico. Richard, humilhado e genuinamente chateado, procurou palavras. Emily, por favor, volte. Sem você esta empresa não é nada. Estou pronto para mudar tudo, para ouvir, para respeitar o que você traz. Me dê uma chance. Um olhar penetrante, cheio de desafio e verdade, foi sua única resposta. Sem dizer mais nada, Emily tirou da bolsa uma pasta grossa e cuidadosamente encadernada. Este é o projeto que desenvolvi com uma nova equipe, declarou ela com firmeza.
Se quiser me ver aqui novamente, Richard terá que mudar. Não apenas em palavras, mas em ações. Porque desta vez, não me contentarei em ser apenas mais uma peça no seu tabuleiro de xadrez. Richard pegou o arquivo, com as mãos trêmulas revelando tanto a excitação quanto o medo. Ele tinha em mãos não apenas o futuro da empresa, mas também a chave para sua própria redenção. Sabia que aquele momento marcava um ponto de virada, um ponto sem retorno. Os meses que se seguiram ao retorno de Emily não foram nada fáceis. Para Richard foi um enorme desafio pessoal, aceitar a mudança, questionar seus hábitos, seu ego e principalmente seu estilo de gestão. Todas as manhãs ele se forçava a ouvir mais, a valorizar as ideias dos outros, a admitir seus erros quando os cometia. Não foi fácil. Seus colegas, acostumados ao seu autoritarismo, tiveram dificuldade em acreditar nessa transformação. Mas Richard perseverou, movido pela consciência do preço que quase pagou ao perder Emily. Por sua vez, Emily também estava passando por um caminho difícil. O perdão não pode ser decretado, deve ser construído tijolo por tijolo. Ela não havia esquecido os anos de indiferença, desprezo ou as feridas invisíveis que marcaram sua jornada. No entanto, sabia que não poderia seguir em frente sem fazer as pazes com o passado. Então, decidiu dar uma chance a Richard, uma oportunidade real de reconstruir seu relacionamento profissional de forma mais humana. Aos poucos, ela viu as mudanças, sentiu a sinceridade por trás das ações e palavras. Juntos, reinventaram a dinâmica da empresa. Emily trouxe uma nova perspectiva, sua busca pela excelência e sua atenção aos detalhes. Richard, com seu carisma renovado, inspirou uma equipe unida, motivada e respeitosa. A colaboração deles deu origem a grandes inovações, expandiu os limites da tecnologia e deu um novo fôlego às soluções Inovex. A atmosfera no escritório mudou radicalmente. As reuniões tornaram-se espaços para trocas construtivas, as ideias fluíam livremente e todos os membros da equipe se sentiam valorizados. O respeito mútuo substituiu a hierarquia rígida. Uma nova cultura corporativa emergiu, personificada por Emily e Richard, que aprenderam a unir seus pontos fortes em uma harmonia renovada. Chegou então a noite da gala anual Líderes em Inovação. O auditório estava lotado, com os holofotes voltados para o palco onde as maiores empresas competiam por troféus de prestígio. Quando o nome de Soluções Inoves foi chamado para receber o prêmio de empresa mais inovadora do ano, uma ovação de pé irrompeu. Richard subiu ao palco, seu olhar instintivamente buscando Emily, que estava orgulhosamente ao seu lado. Foi nesse momento que ele falou, diante de uma plateia atenta e admirada. Esta noite, quero agradecer a alguém sem quem nada disso teria sido possível. Emily Carter não é apenas uma funcionária brilhante. Ela é o coração desta empresa, um modelo de integridade, força e determinação. O olhar de Richard, desta vez, não era mais o do chefe distante, mas o de um homem genuinamente admirador, profundamente grato. Emily, comovida, radiante, sabia que não só havia reconquistado seu lugar, como também conquistado algo mais, respeito verdadeiro. Ela não era mais apenas uma ferramenta na máquina. Tornou-se indispensável, a pedra angular do sucesso compartilhado, um símbolo vivo do poder da resiliência e da mudança.